amigas que estão na audiência da nossa TV Liberdade, com a estreia do programa Debater. Vocês já podem perceber, o objetivo desse programa é debater, trazer opiniões diversas, evidentemente, pessoas que têm opiniões antagônicas a respeito de determinado assunto, e que naturalmente nós pedimos a todos, e principalmente aos nossos amigos, porque temos certeza de que assim será, um debate esclarecedor, com posições de cada lado, evidentemente, mas como todos nós sabemos, sempre com respeito à opinião do outro. A gente sabe que assim será, esse é o nosso propósito, nosso objetivo, jamais trazer questões polêmicas que possam inviabilizar um relacionamento entre as pessoas, mas sim aproximá-las até, e cada um defendendo seu ponto de vista, defendendo a sua ideia, as suas convicções. Hoje o tema escolhido é sobre a questão do momento atual da política brasileira que nós vivemos e que, sabe-se, não seria diferente, né? A gente não iria imaginar que todos concordassem, porque aí a unanimidade, evidentemente, a gente sabe que não é burra, como já dizia um escritor, pensador brasileiro. Então, evidente, são posições diferentes, mas com certeza respeitosas em relação ao ponto de vista do outro. Nossos convidados hoje, para começar, para abrir essa série de programas, o ex-vereador aqui de Bagé, o Gustavo Moraes, que está conosco, e o militar da reserva, pastor da Igreja Assembleia de Deus, o Edson, o Edson Soares, na hora de falar o nome, é a tal história que a gente estava falando no outro programa que a gente acabou de fazer na TV Gospel. O programa ao vivo tem essas questões, essas possibilidades, em que a gente vem a esquecer, às vezes, o sobrenome das pessoas, às vezes vamos colocar determinada questão ou ponderar sobre determinado tema, e a gente acaba esquecendo. A TV Liberdade, que começa essa série, e nós sabemos disso e pedimos até a sua compreensão, a sua tolerância para qualquer falha que possa existir, na medida em que nós somos falíveis mesmo, e este é um programa ao vivo. E ao vivo a gente não tem o recurso da edição, porque muitas vezes o programa na televisão vai para o ar, é bem verdade, embora tenhamos profissionais de excelente qualidade hoje em dia no Brasil, extraordinários jornalistas, repórteres, enfim, que tem uma capacidade muito grande para fazer ao vivo, mas tem muita coisa que a gente sabe que nas gravações o recurso da edição permite que as matérias saiam redondinhas, como se costuma dizer na gíria, absolutamente corretas, porque erros eventuais são retirados. Nós estamos ao vivo aqui, embora esse programa vá ser reprisado em outros canais, em outras páginas, e de muitas pessoas em particular que estão e vão compartilhar esse conteúdo, enfim. Mas a gente está destacando que estamos fazendo esse programa, o original, ao vivo. O nosso primeiro amigo que apresentamos no momento, o vereador Gustavo Moraes, ex-vereador. Será por causa da idade? Olhando as barbas brancas do Gustavo, será porque ele é mais velho que o Edson? Que não sei, não é por uma questão de escolha, alguém tem que começar. Gustavo, que prazer ter aqui conosco, te ter aqui conosco, nós que já participamos de tantos programas ao longo dessa nossa jornada, minha e tua, inclusive como vereador, tantos programas de rádio a gente já fez, e muitos questionamentos são feitos, evidentemente, sobre os mais diversos temas. Sempre contamos com a tua gentileza,
a tua participação nos programas. Então é só dizer que mais uma vez estamos conversando contigo, depois a gente vai conversar com o Edson aqui da minha direita. Gustavo, prazer, meu irmão. Prazer, Josicar, prazer ao Edson, que debaterá aqui com a gente, o Emerson, diretor da emissora, meus parabéns pela iniciativa, e a todos e a todas que estão nos ouvindo neste momento. Quero aqui dizer que eu e o Edson estamos sem a máscara de proteção neste momento, porque está o Josicar no nosso meio e nós mantemos essa distância até para que fique mais fácil. O Josicar é um homem já da imprensa, tem mais facilidade de estar com a máscara e seguir falando. Então eu e o Edson optamos por ficar sem o uso da máscara. Quero dar uma boa noite a todos. E olha que não está fácil falar de máscara. Edson, eu também prazer, meu amigo, estar contigo aqui nesse programa, dando o chamado pontapé inicial nessa série de programas, o Debate, para falar sobre o tema que eu já anunciava no início, ou seja, uma avaliação, análise do seu ponto de vista sobre o olhar local da situação da política brasileira que nós vivemos. Mas primeiro, saudar o nosso outro convidado aqui, o Edson. Boa noite ao Moraes, Josicar, é um prazer estar aqui. Quero agradecer ao diretor, o Emerson, que tem nos convidado para esse primeiro dia desse programa aqui, o privilégio de estar junto com o Moraes, né? Já conheço ele de longas datas, né? Desde na cidade de Bagé, e o Josicar, né, só de falar, e ver ele na TV Gospel, na TV Liberdade também, que nós temos acompanhado esse trabalho que é novo em Bagé, mas parece que já se apegou na cidade. Então, um privilégio estar aqui, uma boa noite aos telespectadores, e um abraço a todos, que possamos, durante essa programação, falar, debater, né, a respeito dos nossos pensamentos, e que possamos, né, junto aqui, concretizar as ideias e que a população possa entender, né, e tomar as suas decisões, porque devido à nossa situação do nosso país, com essa epidemia aí, nós temos lutando, né, como o Gustavo já falou, nós concordamos em liberar a máscara aqui, mas temos a distância, né? Mas não que não estamos usando, né? Temos a máscara aqui e prossigamos, né, nesse debate, que Deus nos ajude. Amém. Gustavo Moraes, um político experiente, homem que já teve cargos importantes, inclusive na administração, nas administrações municipais. E o nosso objetivo hoje, então, é colocar aqui na mesa, trazer ao debate e possibilitar a avaliação dos nossos representantes aqui de Bagé, porque nós ouvimos a todo momento na televisão, no rádio, nos jornais, as posições colocadas pelo pessoal de fora, pelos políticos, o pessoal do Congresso Nacional, o pessoal do Judiciário, o pessoal, assessorias do governo, oposição. Agora nós queremos dar um enfoque mais local, o entendimento dos nossos hoje convidados aqui, o Edson e o Gustavo Moraes, sobre o momento atual que vive a política brasileira. E como nós começamos com o Gustavo, vamos retornar a ele. Gustavo, como é que você está analisando, está vendo o momento atual que nós vivemos, que a nossa política, que infelizmente a gente não pode deixar de dizer, um clima muitas vezes pesado, de ódio, uma coisa que é lamentável, não dito por mim, mas dito por muitas pessoas que a gente já entrevistou, que lamentam esse tipo de coisa. Mas infelizmente nós estamos convivendo com esse tipo de situação e que evidentemente nós não queremos trazer, transportar, reproduzir isso aqui no nosso meio, ao ouvir os nossos convidados de hoje. Gustavo. Eu quero dizer, Josicar, que vejo a situação do país hoje com muita preocupação. Porque o presidente Bolsonaro,
que é o nosso tema hoje aqui, a gente discutir a questão nacional e natural que respinga na questão estadual e também municipal. Presidente que se elegeu quando ninguém acreditava na eleição do Bolsonaro, e ele lutando, falando sobre a questão da corrupção, que ia bater, que ia resolver, que ia contra o crime organizado, isso e aquilo. E nós não estamos enxergando isso. Estamos enxergando, sim, o presidente, e eu digo aqui sem ódio, e faço política sem ódio. É natural que tem uma das coisas, Oscar, que eu não estou mais a tolerar, é essa falta de seriedade que tomou conta de grande parte da sociedade. As pessoas atiram pedra nas pessoas, acusam sem ter provas, porque alguém disse lá no boteco, porque alguém disse lá na barbearia, e o pessoal segue falando mal das pessoas. E esse clima de ódio está tomando conta do país de uma forma séria, que nossos irmãos brasileiros têm, é de esquerda, é de direita, mas ganhou a direita, vamos respeitar, coisa e tal, desde que não venha prejudicar as pessoas. Porque nós temos uma Constituição, e essa Constituição deve ser respeitada. Ganhou a esquerda da mesma forma, se respeita. Então, para isso existe a democracia, para isso existem as eleições. Não deu certo, muda. Não deu certo no estado, muda. Não deu certo no município, muda. Agora, não podemos aceitar o que está acontecendo. Nós estamos numa pandemia. E o presidente agora está aí, porque eu tenho uma das coisas, a gente pode desconfiar, eu não posso garantir que ele não está doente. Agora, eu tenho as minhas dúvidas de que ele está doente. Entendeu? Porque o presidente seguiu semeando que não usava máscara, que não fazia, e foi indo. Depois aí teve um aliado, que até infelizmente eu já votei nesse cidadão, que foi o Osmar Terra, que está prestando um desserviço ao nosso povo. Chegou a dizer o Osmar Terra que não ultrapassaria 6 mil mortos no Brasil, que essa gripe era um pouco... estava sendo alardeada demais, que não aconteceria isso. E está aí. Nós estamos, eu não sei se hoje não estamos já batendo na casa dos 70 mil mortos. E outra coisa, o que é mais sério, e que não se vê uma política do governo Bolsonaro para ajudar os governos, tanto estadual como municipal, é que o pico ainda está subindo. Ainda está subindo. Então o que acontece? Eu peço ao nosso Deus, nosso Criador, que tenha piedade de nós, da nossa gente, do nosso povo, e que alivie esse sofrimento, porque eu vi uma projeção de quase 1 milhão de brasileiros que vão morrer. Então nós temos que nos cuidar, nós temos que fazer a nossa parte. Se não mudar essa projeção, se não mudar a política em cima desta pandemia, nós vamos chegar a isso. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho, venho muito descontente com a maneira que o presidente da República vem agindo nesse assunto. Edson, a sua posição, por favor, sobre o momento atual da política. É claro que coube o Gustavo iniciar, ele trouxe essa questão que realmente preocupa a todos nós, evidente, mas para você começar falando sobre o que você quiser, sobre o momento atual da política que nós estamos enfrentando, esses conflitos aí envolvendo com o Executivo, Congresso Nacional, o Judiciário, essas coisas todas, momentos que são preocupantes, sem dúvida nenhuma, mas enfim, então nós não estamos propondo que você fale apenas sobre o corona, mas fale do jeito que você quiser e sobre a situação como um todo da política brasileira. Sim, eu quero nessa noite falar aqui para os nossos amigos que o Gustavo se referiu à sua ponta a sua ideia, né, seu pensamento a respeito do governo Bolsonaro. Nós podemos ver que no âmbito político, o Bolsonaro ele saiu do zero, lutando contra todos, né, sozinho, desde 2016, por ali, em 2014, ele começou a declarar sua candidatura,
E ninguém acreditava. Nós podemos ver que, né, que esses partidos de esquerda, o pensamento esquerdista, eles até diziam, não, ele vai morrer na casca, jornalistas da imprensa, até, eles falam, não, agora que iniciar a campanha mesmo, né, vai cair a porcentagem dele. E foi o contrário. Porque nós bem conhecemos que o povo está cansado de mentiras. O povo está cansado de pessoas que fazem grupos para somente eles governar, né? Parece até aquele época de coronelismo, né? Que tinha só aqueles grandes estanceiros, fazendeiros, e os empregados ficavam lá, né, sofrendo. E aí usaram a minoria para chegar ao ponto de formar esses grupos de pessoas para se dar bem em cima do povo. Eu acho um absurdo isso, né? Que as pessoas hoje não estão deixando o Bolsonaro governar, né? Nós podemos ver que em 2015, né, a Petrobras deu prejuízo às estatais de 32 bilhões, né? E já em 2019, com o Bolsonaro, essas estatais estavam quebradas, que tinham usurpado, se achavam dono, porque as pessoas formam os grupos de político e entram para lá, né, essa velha política, e se acham que são dono da cidade, dono de um estado, dono do país. E não, o dono do país é o povo, né? É o povo que é dono do país. E aí quebram tudo, começam a separar entre si e dão uma migalha para o povo, né? Para você que está nos ouvindo, dão uma migalha para vocês e vocês se contentam com isso. E nós não podemos se contentar com isso. E aí o povo está acordando, está indo para Brasília, estão levantando a bandeira, estão defendendo. Mas, como o nosso judiciário está tudo esquerdista lá, com ideologia esquerdista, tudo que o homem quer fazer, dão o contrário. Vai nomear isso? Não pode. Vai fazer aquilo? Não pode. Né? Engraçado que nos outros governos nomeavam pessoas até que nem se sabia quem era. Né? Não pesquisavam nem talvez o seu currículo para nomear. E hoje, um acordo político fazia e estavam. Né? Não, vem cá que é o jeitinho brasileiro. Mas eu quero dizer, né, que Bolsonaro ele está lutando contra todos. Né? Lutando contra todos esses pensamentos que estão querendo destruir o povo. Né? Então, se o que é para o bem, eu vejo até mesmo aqui na cidade. Né? Se a gente começar a assistir aqueles debates nas câmaras de vereador, como o Gustavo foi vereador, né? Talvez naquele tempo, quando ele foi vereador, não tinha tantas disputas, a não ser a realidade de construir algo para melhorar a cidade. Né? Mas agora a gente vê as pessoas falando, ou é governo passado, ou aquilo que iniciaram e não terminaram. Né? E assim se vê, obras não prontas, né? E aí um vem como salvador da pátria e não salva nada. Né? A gente vê tudo nas mesmas coisas. Né? Então o que é preciso? As pessoas não estão preparadas vendo o futuro. Nós temos que ver o futuro da cidade. Temos que ver o que está previsto acontecer. Nós, conhecedor da palavra, conforme Bolsonaro falava também na sua campanha, no versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Foi isso que libertou o povo, né, da roubalheira. Libertou o povo, né, desse costume de fazer política por interesse. Porque eu já vi na Câmara de vereador chorando, né? Mas um choro de crocodilo, usando o pobre. Se tivesse com tanta fome, aquele pobre ali, ela poderia desembolsar do bolso dele e chegar ali e pagar o almoço para aquela pessoa. Né? Sou um socialista, mas é um socialista que só faz juntar capitalismo para eles. Né? Não estou aqui dizendo assim, que muitos vereadores... Eu conheço o Gustavo até se quebrou uma vez com a política, ele pode dizer depois. Né? Eu quero dizer para ti, a primeira vez que eu votei para vereador aqui na cidade, eu votei em ti. Né? Lembro bem que tu andava na tua Willzinha, aquela verde, fazendo a tua campanha, e azul, e eu estava saindo do quartel que estava de serviço e fui em casa trocar roupa, porque o militar não podia votar fardado, e tu estava lá no bairro Ivone atirando os panfletinhos na rua, eu juntei o folheto, vou votar no Gustavo, né? Porque eu olhei assim para um homem, então vamos lá. Então, que não tinha muita importância, a gente não dava muita importância, era militar, dependia mais do federal do que municipal.
Mas não é assim. Muitas pessoas pensam que às vezes dependemos do municipal, porque as nossas ruas têm que ser cuidadas, né? Os nossos hospitais, os postos de saúde, isso aí tudo tem que ser, né? Temos que ter representante na Câmara de Vereador que tenha um elo com os deputados. O que eu vejo hoje, né? Os vereadores não têm elo com seus deputados, porque as verbas vai tudo para um hospital filantrópico. Nada cai na cidade, Gustavo. Nada vem para a cidade. Os postos de saúde podiam ser equipados, podiam fazer umas grandes enfermarias para esperar uma coisa de guerra que está tendo agora. Cadê o planejamento? Não há planejamento para cuidar das pessoas. Há um momentâneo, né? Aquelas coisas que estão ficando aí. Então é isso que a gente vê. Eu estou vendo a política, acompanhando há muito tempo, 32 anos de exército brasileiro, né? Servindo a pátria, e agora venho acompanhando, né? A minha esposa, meu abraço para ela que está me assistindo, né? Foi candidata a vereador numa ocasião, né? Ficou a terceira ou quarta suplente, né? Então é uma coisa assim que a gente lutou, mas chegava nas casas para falar para as pessoas perguntam: o que vai me dar? Olha, meu ouvinte, né? O vereador não tem que te dar nada, o vereador tem que fazer projeto para poder alcançar o bem-estar da cidade, né? E fiscalizar o prefeito. Não estarmos junto, acoitando as coisas, fiscalizar. Fazer essa fiscalização que o pessoal está fazendo em cima do Bolsonaro. Bota um ministro, vão lá saber a vida do ministro. Se tivesse feito isso antes, uns 16 anos atrás, né, o país não estaria na porcaria que está hoje, quebrado. Mas graças a Deus, que Deus iluminou a mente do povo, né, e começaram a fazer a mudança pelo Bolsonaro. E que Deus ilumine você na cidade de Bagé e comece a abençoar esta cidade através de pessoas que tenham caráter, né, para representar você. Gustavo Moraes, coube a ele começar trazendo as suas colocações, e eu faço a mesma que fiz para o Edson. Quer dizer, além dessa questão que você abordou, evidentemente que a questão ampla que a gente colocou, para que vocês dois falassem se quisessem e do que quisessem, com liberdade, afinal de contas estamos na TV Liberdade, a respeito da fala do Edson, e aí ele fez uma análise global, nacional, um pouco, sobre a questão do presidente Bolsonaro, das dificuldades que ele tem para governar e da questão local, que inclusive falando a respeito da sua atuação na Câmara de Vereadores. Eu fico muito contente, só quero que tu dê uma controlada no tempo, porque eu falei um pouco, mas o Edson até está com a língua sovada, né? Pastor, pregador do Evangelho, coisa e tal. E parabenizo por isso e que Deus continue te abençoando nessa caminhada. Mas senão ele vai meio. Não, mas você pode usar o mesmo tempo dele, não tem problema nenhum. Agora eu quero dizer o seguinte: o Edson, ele abriu um espaço para mim dizer que votou em mim. E eu sou muito grato, tanto a ele quanto a esposa dele, que votou em mim também, a professora, com todo o meu carinho, e ela sabe disso, meu respeito. O Edson deve ter orgulho do que eu fiz como secretário na época, no governo do Vargas, que canalizei toda aquela sangue, que alagava aquelas casas, tudo, ali abaixo do Julinha Costa Borda. Foi bem na época que tu estava construindo a tua casa ali. Então, ele sabe do meu trabalho, me elegi. E vocês são bem conhecidos, né? Não, bem. Os meus filhos estudaram aqui na escola Malé, né? 2 dos meus filhos estudaram aqui na escola Malé, onde a professora Ana foi professora e foi diretora com meu apoio. E o prefeito, na época, não queria dar posse para as diretoras eleitas, e eu fui o carro-chefe para que o prefeito, na época, desse posse para as diretoras. Foi bem na época que mudou, era o prefeito Azambuja, e ele não queria dar posse, então nós fizemos um trabalho muito pesado em cima para que as diretoras tivessem posse. A professora é testemunha disso. Mas eu quero dizer que o povo brasileiro não foi a maioria que votou no Bolsonaro. E eu não quero aqui semear ódio nenhum, eu quero análise das coisas. E eu, como temente a Deus, eu não concordo com a posição do presidente da República. Um dos filhos do presidente da República foi
foi assessor do Roberto Jefferson do PTB, sem nunca ir na Câmara. Então, a moralidade que o presidente Jair Bolsonaro pregava e prega, eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem, com todas as reportagens de dinheiro na conta da primeira-dama, de tudo isto, e conseguem dizer que o homem é honesto. Honestidade não é uma coisinha dentro da justiça, dentro da administração pública. Se tu desviou 10 mil reais ou R$1 milhão, os 10 mil reais te condena. Eu, como vereador eleito, sobrou 30 centavos na minha campanha, que eu gastei para me eleger vereador na última, 8 anos atrás. Em 2008, eu gastei 7 mil reais para me eleger. E sobrou 30 centavos. Eu não dei bola. Quando eu vi, a minha conta tinha sido reprovada. Eu gastei como 300 reais para fazer uma devolução daqueles 30 centavos para uma fundação, para poder ter as minhas contas aprovadas. Então vocês podem ver a diferença das coisas. Então, dizer que o Bolsonaro vem agindo em favor da população, nós, homens, nos aposentávamos com 65 anos, as mulheres com 60. Hoje o homem é com 75, a mulher com 65. Foram nos tirando os direitos trabalhistas. As grandes empresas não são cobradas. Não são cobradas, são devedoras. E aonde apertam sempre no trabalhador, tirando direitos. Ele aumentou, mas ele se aposentou com 35 anos. Com 34 anos se aposentou o Jair Bolsonaro. E por quê? Porque fez um ato terrorista dentro do quartel, quis explodir o quartel. E nós vamos falar que isto é certo, que isto é exemplo. O mundo todo criticando a maneira que ele está conduzindo as coisas. Ele, quando formou o ministério dele, ele disse assim: os homens de maior qualidade estão aqui no meu governo. Nunca ninguém fez isso. No entanto, Mandetta, que era um dos caras-chave dele, passou a ter notariedade dentro dessa pandemia e o cara teve que esgoelar o Mandetta, porque estava aparecendo. O Bibiano, que foi o cara-chave na eleição dele, por causa dos filhos, cortou o Bibiano. Já deixou de ser bom também. E aí tu vai vendo. O Queiroz tá aí, agora na saída de casa, conseguiu agora o Queiroz direito de ir para casa com a tornozeleira. A mulher do Queiroz nem presa foi, estava foragida, conseguiu o benefício para ir para casa. E falam em decência. Um presidente que, ao ser questionado para que ele queria o gabinete, um dos apartamentos em Brasília, não vou dizer a palavra que ele disse, mas que usava aquele gabinete que era para faturar gente. Não foi esse termo que ele usou, foi um termo mais pesado. E aí eu digo, como que nós cristãos, que nós cristãos, temente a Jesus Cristo, batemos palma para um cara deste que faz arminha para o povo e que quer matar o nosso semelhante? Mas eu deixei de reconhecer o evangelho que alguns pregam. Porque Jesus, quando estava caminhando, torturado, o Filho do nosso Deus não levantou a mão para bater em ninguém. E aí, nós vimos o cara incentivando, dizer que tinha que ter matado mais de 30 mil esquerdistas. Tchê, eu sou de partido da esquerda, eu sou do PDT, eu sou brisolista. E vou dizer uma coisa para vocês aqui, e muitos vão me criticar. Jesus Cristo foi o maior socialista que pisou nessa terra. Jesus Cristo dividiu o pão. Jesus Cristo, aqueles que seguiam ele, Jesus Cristo não deixava passar fome. E quando alguém perguntava para Jesus, o que eu faço para te seguir? O que ele dizia? Dá tudo aos pobres e segue-me. Jesus Cristo disse que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Mas é porque é rico? Não, é pela ganância. É porque pessoas pegam e se apegam no dinheiro, nas propriedades, e deixam de ver a dor daquele irmãozinho nosso que não tem o que comer, que não tem o que beber, daquele que não consegue botar um filho no hospital. Então, o Bolsonaro
Não tem nada a ver com nós cristãos. Mas nada. Ele usa. É que nem um prefeito que eu conheço que vai dentro da igreja, dentro das épocas da eleição, se atira no chão, chora, pá, aquilo, se levanta. Depois participa lá dentro da Câmara e dá risada. Não, fui lá, fiz isso, mas tudo acharam que eu ia me... Teve um vereador que agora há pouquinho tempo ainda estava fazendo parte do governo e que saiu agora, voltou para a Câmara. Chegou na Câmara e disse assim, estive lá na igreja, isso, aquilo. E vou na igreja hoje e vou dizer isso. Aí eu estava na casa de um irmão nosso, de noite, e aí o irmão chega e me diz assim, sabe quem é que estava lá na igreja? Eu estava jantando na casa desse meu irmão em Cristo. Fulano de tal. E eu digo assim, então e o que ele disse? Quando ele foi falar, eu digo assim, não fala, que eu vou ter que dizer todo o discurso dele. Aí diz todo o discurso dele. Mas como é que tu diz? Tu sabe? Não, ele conseguiu um ônibus do Ouro e Prata para levar o pessoal da igreja a Porto Alegre, e ele disse que ia fazer esse discurso. E os irmãos batem palma para isto. Não, nós temos que saber enxergar quem são os lobos vestidos de cordeiro, que Jesus nos disse que nos últimos tempos muitos virão em meu nome, mas acautelai-vos, porque são lobos vestidos de cordeiros, e nós temos que ter cautela, meus irmãos. Então eu digo assim, nós não podemos achar que esse governo está bom para nós cristãos. E eu esqueci o nome, vi um pastor que fez uma colocação muito boa, eu li ainda hoje sobre a matéria dele, onde ele fala exatamente isso que eu estou dizendo. Então, nós não podemos nos apegar a homens. O nosso líder é Jesus Cristo, e o que ele nos ensina a fazer o bem sem olhar a quem. Dividir o que nós temos. Não nos apegar nas coisas materiais. E é desta forma que eu entendo que as coisas vão. Aquele que realmente levar a sua vida pautada nas Escrituras, temente a Deus, e que for candidato, que realmente botar em prática o que o Evangelho nos ensina, fará um governo de que todos nós possamos bater palma. Gustavo Moraes. E o tema e o que o Gustavo abordou vem bem ao encontro do que pode dizer o Edson, que é pastor, inclusive. Concordas com o que disse o Gustavo Moraes do ponto de vista religioso, do ponto de vista do apoio dos evangélicos ao presidente Jair Bolsonaro, o seu compromisso com o cumprimento das leis divinas e principalmente estabelecendo o que ele disse em campanha eleitoral e continua dizendo hoje, conhecereis a verdade os libertará. Sobre essa fala do Gustavo agora, na questão religiosa, Edson. Pois bem, nós podemos ver que o Gustavo aqui citou assim, como um evangélico pode defender o Bolsonaro. Agora, eu pergunto assim, como, né, uma pessoa que vê as coisas indo de mal a pior, né, há 16 anos atrás, aonde um governo defendia o aborto, né, defendia a ideologia de gênero nas escolas, né, ensinar nas faculdades andarem nu, não se estuda mais, né? Eu digo, como nós podemos dizer assim, aonde nós vemos alguém que está perto da nossa ideologia de estudar a palavra, de seguir a palavra de Deus, é onde nós vamos apostar para melhorar a situação do nosso país. Não venho dizer que esteja bom. Eu só estou dizendo, eu falei, né, que estou aqui a dizer que o Bolsonaro era a solução no momento. Gostaria, né, de dizer assim aqui, será que Haddad, junto com a Manuela, estaria boa situação para um cristão hoje aqui no país? Será que nesse momento nós podemos ver, mas Bolsonaro fez isso, fez aquilo? O Gustavo aqui só cita os erros. Só cita os erros
da governança do homem. Mas e o que ele já fez? E o que ele está procurando fazer e a esquerda não está deixando? Porque se ele fizer isso, né, se ele fizer dessa forma, nós não vamos tomar mais posse do poder. Então, a imprensa está tirando a TV Liberdade aqui, né? Tá louca para tomar posse de novo, para ganhar seus dinheiros de volta, para pagar, para calar a boca. E ele cortou isso aí, né? Tem defeito? Tem, todos nós temos defeito. A respeito do Bolsonaro no Exército, eu servi com o irmão dele aqui na artilharia, né? Quando cheguei no Exército em 87 aqui, né? O irmão dele era aspirante aqui, o Bolsonaro ainda estava, né, já quase saindo para ativa, tinha o envolvimento a respeito de um joelho que ele tinha machucado e ele queria se reformar, não queria mais aquela situação. E como nós bem sabemos, o Exército tem uma certa determinação de que quem entra, né, tem que cumprir os seus mandatos, tem que cumprir as regras, não poderia falar. Então, quer dizer assim, hoje, quando o Exército se manifesta, quando um general fala, quando um oficial fala algo, a esquerda se levanta. Não pode falar. Então era essa a opinião que tem, ninguém pode falar. Mas eu quero dizer assim, né, a respeito de um cristão neste momento estar apoiando o Bolsonaro, é porque ele é contra o aborto, é porque ele é contra o roubo, a corrupção, né? Ou menos ele está ali e está colocando Deus acima de tudo. Né? Deus acima de tudo. Bendito é a nação cujo Deus é o Senhor, Gustavo. Bendito é a cidade cujo Deus é o Senhor. Não eu chegar lá na igreja, como tu falou, e me atirar no chão, fazer e sentir arrepios, como a gente vê os políticos falar, arrepios, não sei o que mais, eu estou sentindo. Sentindo o que? A vantagem de ir nas igrejas e tirar os votos, e receber os votos dos cristãos, sendo enganado. E muita gente é enganado. Muita gente são enganados. Eu estou dizendo aqui, para você que está me assistindo, e a maioria das pessoas que me seguem no Facebook sabem o meu pensamento a respeito das pessoas de enganar o povo, de ser corrupto, né? E essas pessoas que entram em certa sociedade, em tudo elas entram nos lugares, com aquela, como tu disse, né, vestidinha de ovelha, mas não são lobo. Entram nos lugares, como na política Tem bons homens, tem bons cidadãos, tem pessoas com vontade de fazer as coisas, tem. Mas o que eu me refiro é que quando a orientação dos nossos líderes, eu como líder evangélico também digo, a orientação é olhar aquilo que se mais chega, aquele candidato que está apresentando e defendendo o que mais chega perto da palavra de Deus. Porque nós não precisamos de pessoas para defender o evangelho. Porque quem defende, quem guarda e quem nos livra é Deus. É Ele que nos livra. Porque não adianta alguém se levantar contra o povo de Deus. Não adianta. Pode se levantar com leis, pode estar aqui, porque é previsto na palavra de Deus, Gustavo. Nós conhecemos e sabemos que nos últimos dias haverá perseguição. Nos últimos dias se levantarão contra o povo de Deus. E quem quer fazer a vontade do Senhor. Por que tanta perseguição contra o Bolsonaro? Né? Porque a esposa dele é evangélica, ele é católico, né? Mas a esposa dele é evangélica. Aí o que acontece? É puxado, né? Aí tu pode até rir, né? Ele é católico. Quantos católicos votam em ti? Quantos católicos votaram em ti? Quantos católicos poderão votar no seu filho? Agora o que eu vou dizer assim? Seu filho pode ser prefeito da cidade? Pode, né? Aí o que acontece? Todo mundo conhece a integridade do Gustavo, todo mundo sabe. E aí daqui a um pouco, quando vê, o pensamento do Wilson Moraes não é o mesmo do Gustavo Moraes. Poderia ser criado, mas não é. Nós sabemos disso. A diferença do teu mandato como vereador foi uma coisa, e a diferença do Wilson Moraes foi outra, né? Então, pode ver até os companheiros de Câmara, né, na época do Legislativo teu, compartilharam com o teu filho, foram vereador junto com o teu filho. Pode perguntar para eles qual a diferença. Vai ter diferença, Gustavo. Sempre vai ter. Nós não podemos. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro como ser humano, eu estou defendendo como presidente, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Então, aquilo que leva mais perto da ideologia, daquilo que eu penso, daquela que eu estou defendendo, né, é aquilo que eu estou a fazer. Entendeu? No momento, Manuela defendia o quê? Como vice-presidente. O general Mourão, ele está se pondo como um líder ali. Não é evangélico. Mas eu conheci o homem ali, né, leal com a sua palavra.
e está lá lutando, né? Um líder, um comandante, né? que respeitado. Agora, os ex-presidentes, tem a gente que queria até estocar vento, né? Guardar mandioca, considerar criança como, né? Por trás de uma criança sempre tem um cachorro, aquilo ali é considerar uma criança como um cachorro. Agora são essas pessoas, rapaz, que eu vou defender, eu não. Ah, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram por conveniência, para botar cabresto no povo, né? Para você que está aí, você é uma pessoa capaz de estar em qualquer lugar, né? Ser um líder e ser vereador, ser prefeito, ser até presidente. Porque, né, qualquer um chega lá, basta ter o seu propósito de vida. E muitas vezes as pessoas ficam comendo pela mão dos outros. E outra coisa que eu vou dizer assim, já vou parar, né? Outra coisa que eu vou dizer assim, Gustavo, né? Tem pessoas se trocando pela lepra de Naamã. Tu sabe a história da palavra de Naamã, né? O profeta Eliseu, né, orou pelo profeta, deu a ordem para o Naamã, mas o seu servo foi lá e desviou do propósito e ficou com a lepra. E aqui tem muita gente que recebe os seus candidatos nas suas igrejas e se trocam pela lepra. Quero que neste momento entendam, não se troque pela lepra, vote certo. É verdade. Bom, para os dois é claro. Agora a gente sempre procura colocar a mesma questão para avaliação dos dois. Nesse momento político bastante difícil, que a gente já disse, só está repetindo aqui, hoje, por exemplo, tem a questão das fake news, tem a questão das mentiras que o pessoal usou na política. O próprio Facebook cancelou várias contas aí de pessoas, não apenas políticos, de empresários, de pessoas, enfim. E se por um lado a chamada oposição ao presidente Jair Bolsonaro hoje ela se coloca e se regozija até com uma atitude dessa, dizendo que as ofensas ao Supremo Tribunal Federal, que muita fake news foi divulgada e disparada contra os adversários políticos. Por outro lado, a gente sabe que o governo diz, isso é uma política de perseguição ao governo Bolsonaro e acusa membros do próprio Supremo Tribunal Federal de ter uma postura de esquerda, de perseguição também ao presidente da República. Então a gente vai colocar para os dois. Gustavo, como é que tu estás acompanhando disso? Isso é verdade ou é mentira? Isso tem subterfúgios aí para prejudicar o presidente da República ou não? O Supremo Tribunal Federal, os seus ministros merecem credibilidade ou não? Para depois a gente ouvir o Edson também. Eu antes de entrar nessa questão, preciso só voltar atrás um pouquinho, porque eu quero dizer a todos os nossos irmãos que nos assistem e a população que às vezes também não pratica o evangelho e não vai, é católico, então, o que eu me referi, e que o Edson, que eu rio dele dizer que eu recebi voto de católico, eu recebi voto de católico, recebi de umbandista, recebi dos evangélicos, eu recebi de tudo. E outra coisa, respeito a todos que têm a sua opção religiosa, como seres humanos. Porque o nosso Jesus Cristo, ele não obrigou ninguém a segui-lo. Ele pregou o evangelho e quem quiser que siga-me. Então nós não podemos achar que nós temos que botar o dedo lá no cara porque ele é umbandista ou porque ele é católico ou alguma coisa, não. Esta situação do Bolsonaro, e que para Jesus podem ter certeza, não existe pecadinho nem pecadão. Eu não sou PT e não defendo o PT. Acho que foi um partido que implantou uma corrupção enorme nesse país. E eu digo que tem que ser preso todos aqueles que se corromperam. Mas não só do PT. O que eu me refiro é que o Aécio Neves está livre e solto. E tantos outros. E ninguém fala nada quando os ladrões
de direita ficam quietos. Não batem. Eu pergunto, você sabe o que é rachadinha? Eu contrato o Josicar para ser meu assessor e ele não vai na Câmara me atender, trabalhar para o povo, mas ele está recebendo do dinheiro do imposto que você paga. Aí, como ele não vai, ele recebe 10 mil reais, mas ele vai lá, eu te dou 2 mil e os 8 mil vem para mim. Esta é a rachadinha. É isto que a família Bolsonaro fazia. Isso está correto para você? Isto é roubar da população, é roubar dinheiro público. Então, eu não tenho isto porque não existe pecadinho nem pecadão. Mas da onde que eu defendi aborto? Mas nunca na minha vida. A vida em primeiro lugar. Agora é natural que eu tenho a minha posição. Uma mulher que foi estuprada, coisa e tal, isso e aquilo, um filho indesejado, coisa e tal, nos primeiros dias ali do ato, fez a queixa policial, que se faça uma limpeza, porque ela vai ter uma criança odiada toda vez que ela olhar para aquele filho dentro de casa, ela lembra que o pai foi aquele que o estuprou. Então tu tem que dar o direito dela naquele momento. Agora um aborto de um casal, coisa e tal, daquilo, eu sou completamente contra. Uma mulher está correndo risco de vida nos primeiros dias, o médico vai lá e constata, se prosseguir essa gravidez, ela pode morrer. Então, tu vai ser contra aquela mulher ter o direito de querer seguir vivendo? Sou completamente contra o aborto. Mas nesta situação nós temos que ter. Então tem que ter regras. Agora, eu quero, só para que você saiba, você que está nos ouvindo, não existe para Deus pecadinho ou pecadão. E o Bolsonaro está muito longe de representar as nossas origens cristãs. Muito longe. Não se engane. E vai levar muita gente para o inferno junto com ele. Agora, eu quero dizer aos senhores que a questão do Supremo Tribunal Federal, ele está batendo boca por quê? Mas a Dilma quis fazer uma manobra e botar o Lula lá para que não fosse preso o Lula. Não foram lá, não trancaram do Lula assumir como ministro? Trancaram. Mas e por que agora não pode? O Bolsonaro quis proteger os filhos que estão mais enrolados. Mas estão mais enrolados, não pior que pau de galinheiro. E aí, não tem direito de meter o dedo na moleira. Aí ele quer tirar o cara da Polícia Federal para não investigar os filhos dele. Mas, pelo amor de Deus, nós cristãos achamos que nós temos que ter corrupto de estimação porque ele fala em nome de Deus. Fala em nome de Deus, mas é um perverso. E nós não podemos aceitar isto. Tem muitas falhas sim no Supremo Tribunal Federal. Tem muitas falhas. Mas os poderes têm que serem respeitados. Porque se não forem respeitados, adeus democracia. E não existe nada pior do que viver num sistema ditatorial, seja de direita ou de esquerda. Porque os de direita mataram muita gente. E o Bolsonaro disse que tinha que ter matado mais uns 30 mil. Esse é o cristão. Tá? Agora, também a esquerda, onde a esquerda governa, com um sistema ditatorial, também há muitas pessoas que morrem. Então, o melhor sistema, Josicar, é a democracia. E eu te convido a lutar pela democracia. Esse espaço que nós estamos tendo aqui, nesta emissora, é porque existe um processo democrático que nos dá o direito do diretor ter a sua empresa estabelecida e aqui dá direito às pessoas falarem e opinar. Isto é a democracia que nos dá. E nunca podemos deixar, como disse o filho do Bolsonaro, com 2 cabos nós vamos lá e fechamos o Supremo Tribunal. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então, não sei se você lembra da pergunta que eu fiz, então não precisa repetir, sobre essa questão das fake news, da perseguição ou não ao presidente da República, enfim. Vemos que, a respeito dessas fake news, quando tivemos a liberdade na internet de se expressar, não havia grandes controles sobre isso aí. Mas nesse momento,
porque é Bolsonaro, porque é os filhos dele, se são corruptos, né, será aprovado. Mas vejo bem aqui que o Gustavo se refere que não deixaram o Lula ser ministro, né? Mas não foi bem o STJ que deixou, né? Naquele momento se levantaram grandes defensores da lei, né? Pedindo, entrando com os processos lá que era inconstitucional aquilo ali, o homem estava sendo julgado. E aqui nós podemos ver, se os filhos do Bolsonaro, né, cometeram esses atos de rachadinha, como o Gustavo falou aqui, né, nós podemos deixar na memória, assim, será que você, com o tempo que teve na Câmara de Vereador, nunca viu isso acontecer? Né? Ou não acontece aqui em Bagé, não acontece no Rio Grande do Sul. Agora, porque é filho do Bolsonaro, não estou defendendo. Não tenho político de estimação. Porque é isso só eles. Mas se tu olhar, Gustavo, né, até chegar o filho do Bolsonaro, temos deputados líder de rachadinha que não estão sendo acusados, que não estão sendo tão perseguidos, que quem está ao redor deles não estão sendo buscados para ser preso, né? Inclusive do PT, né? Se nós vemos, movimentaram muito mais dinheiro do que isso. São corruptos, todos eles. Então não estou aqui a defender, são corruptos, tem que pagar, né? Agora, se nós trazer aqui para a nossa cidade e começar a fazer levantar o testemunho, né, de todo o tempo, se alguém não repartiu, você trabalhou, né, na política para o cara, e aí quanto se queixa, a gente vê nos Face as pessoas botando, porque eu trabalhei para o fulano, né, tratante, não sei o quê, aí para calar a boca deles, o que eles vão lá, dão. Isso aí virou corrupção, e é esse tipo de política, ouvinte da TV Liberdade, que está me assistindo agora, que você tem que pensar bem agora no dia 15 de novembro, né? Nesse tipo de pessoa você não deve votar. Também eu quero dizer para você, não é hora agora de nós espernear contra o Bolsonaro. Ele tem mais 2 anos para estar lá. Derrubar é um prejuízo para que nós temos para a nação. Gasto com política, fundo eleitoral, gastando para fazer uma nova eleição. Está lá o povo impedindo de ser votado projetos para que o Brasil vá para frente. Será que esses políticos estão pensando no povo? Estão pensando em você? Será que eles pensam em você? Será que o seu vereador pensa em você? Será que o seu deputado pensa em você? Cada um, vou juntar o grupo tal. O sindicalista, como foi na época, tu era sindicalista, se eu não me lembro, né? Quando tu te candidatou primeiro, tu era sindicalista era presidente do sindicato dos operários de Bagé, não era? Nunca fui presidente do sindicato. Sempre eu fui funcionário da construção civil, e participei, era sócio sim do sindicato da construção civil. E defendia a minha categoria. Defendeu a da categoria. Foi assim que você chegou, né? Por causa da sua defesa. E assim as pessoas aí chegam lá e depois seguem pensando. Tu continuou fazendo pela cidade, né? Conhecemos o teu trabalho. Mas o que eu quero dizer? Tem pessoas que chegam lá e fazem só em si, pensam só em si. Mas eu quero dizer para você, chegou a hora, povo bagense, chegou a hora, você que está me assistindo nas cidades vizinhas, amigo do Facebook, que vão estar assistindo essa live, de pensar bem e não deixe que este povo venha usar o nome de Deus para se beneficiar do seu voto. Esse povo que vos engana, esse povo que chega à nossa igreja e está dizendo até a paz do Senhor, mas nem paz eles têm. Bate até nas esposas com palavras pesadas. Mas eu quero nesta noite, aqui junto com o Josicário Moraes, dizer para você, chegou a hora do povo evangélico, do povo católico, de todas as religiões. Você não precisa escolher um de dentro da sua religião para poder te representar, mas escolha uma pessoa de caráter, que seja de palavra, que seja leal para poder te representar.
Seja leal. Né? Uma pessoa que esteja sempre firme nos seus propósitos. Não muda por conveniência. Não se vende por cargo. Hoje, eu estou filiado ao PSL. Hoje, estou filiado ao PSL. Né? E eu quero dizer para vocês, tenho grandes amigos que foi convidado para fazer parte da diretoria do PSL Bagé. Trabalhei na política para o deputado Sanderson, que eu acho que amanhã, né, Eberson? Vai ter uma entrevista com ele aqui, né? Uma live com ele, que eu acho junto com o Josicar, né? Deputado federal Sanderson foi da Polícia Federal, foi oficial temporário, né? E ele teve várias vezes aqui em Bagé, ali na sede da Polícia Federal, trazendo palestra para nós sobre as corrupções que tem no país, né? Sobre até mesmo no mundo. E nós podemos ver que o Brasil, depois que o Bolsonaro assumiu, com as suas propostas, que quando deixam ele pôr em prática, quando deixam, porque senão o STJ vai lá e TF entra com uma ação, né? Inclusive, né, o seu partido, o PDT, entrou já com várias ações impedindo que não possa fazer algum projeto que nesse momento não vamos entrar em méritos, para dizer, né, que se é para o bem do povo, se estão defendendo o povo, se é para fazer com que a nação... Não, mas ele vai se criar. É essa moda que eu sou contrário da política. E não vejo outra ação. Ou eu chego na frente da casa do eleitor, eu vou lá e peço voto para ele, digo, não, vou fazer pela cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, projetos, vou defender, né? E aí, chega na hora e diz assim, não, mas não é o meu partido, não é o meu grupo, eu não vou fazer. Eu não entendo isso. Precisamos, porque a Constituição deu liberdade de fazer esses partidos, precisamos de uns para poder se eleger, para estar lá para representar o povo, mas, olha... O homem de caráter, ele escolhe aquilo que ele defende, a ideologia que ele defende. A linhagem do seu partido hoje, o que defende? Quais as propostas que defende? Na hora das votações a respeito de algo que, como nós falamos, cristãos, né? Estamos falando nessa linhagem. O que defende? O que seu partido defende nisso aí? O que ele pode fazer... Né, na hora da votação, mas eu vou votar porque... não. Se você recebeu o seu voto, né, para representar o povo, fazer o bem do povo, agora você chega ali no pronto-socorro, chega lá na UPA, aquelas filas, aquele monte de coisa. Aí tu vê naqueles panfletinhos das pessoas, né? Mais saúde, mais educação, mais segurança, mais isso. Todos os anos. Gustavo Moraes. Pergunta agora, que estava, digamos, na ponta da agulha, como se diria na gíria. Nós sabemos que nem todo mundo sempre acerta, nem todo mundo sempre erra, é óbvio. É uma coisa mais patética até falar esse tipo de coisa, porque é assim, o ser humano é assim, nós acertamos, erramos, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, mas enfim. Então nem todo governo sempre acerta, nem todo governo sempre erra, e a proposta, o que eu quero propor, a questão que eu quero propor aos dois é essa, quais acertos, se é que você entende que houve, do presidente Jair Bolsonaro, e quais os seus erros neste período que ele tem de administração. Oscar, eu digo à população de Bagé que fico muito feliz de estar neste momento aqui debatendo com o Edson. E o Edson trouxe, do tempo que eu fui vereador, eu tive bons companheiros da Câmara de Vereadores, como o doutor Fico e tantos outros, o próprio Silvio Machado, o doutor Rubens Salazar, tive os nomes de pessoas de gabarito. Uma Câmara de alto nível, tirando, não quero nem dizer o nome deles aqui, a família que governa Bagé, os demais eram de gabarito. Agora,
o Edson traz a questão do meu filho também na Câmara. Também fez um belo de um trabalho na Câmara, é pré-candidato a prefeito de Bagé, o Wilson Moraes. Tenho certeza que, se Deus nos der a graça de que ele possa se eleger, vai fazer um baita de um trabalho. Mas o Edson me dá a liberdade de agora dizer o seguinte: a esposa dele foi candidata a vereadora e estava em cima de um caminhão da esquerda, pedindo voto para o prefeito da esquerda. Então, eu fico feliz quando as pessoas conseguem. Vamos supor, ele naquele momento era importante estar junto com a esquerda. E não estou aqui defendendo o PT, viu? Não defendo o PT. Acho que a maior roubalheira implantada nesse país foi durante o governo PT. Eu sou PDT, meu candidato a presidente da República era o Ciro Gomes, um baita de um cara. Não tem nenhum brasileiro hoje com a capacidade intelectual e conhecedor de todos os assuntos deste país como o Ciro Gomes. Não tem. Nem dentro do Exército Brasileiro e nem na iniciativa privada, nem no Brasileiros Civis aí, não tem ninguém que tenha a capacidade que o Ciro Gomes tem. E que Deus nos ajude que consiga se eleger na próxima eleição. Eu defendo os direitos trabalhistas. Fui sindicalista, mas nunca fui presidente do Sindicato da Construção Civil. Sempre defendi melhores condições de trabalho para os funcionários. Porque eu, dentro das obras, dentro da construção civil, eu com 13 anos estava dentro do Senai, estudando no Senai, para me formar um técnico qualificado. Estudei 2 anos dentro do Senai. Entrava às 7 da manhã, saía ao meio-dia. Depois, almoçava correndo, morava no 21, o Senai lá passando o MEC. E eu morava no 21. Pegava o ônibus da Nunes, chegava, almoçava e voltava para o Dalé, porque eu era cotista do Dalé, então eu trabalhava meio turno no Dalé. Saía do Dalé correndo e voltava para voltar para o colégio para seguir estudando de noite. Essa foi a minha vida de guri. Quando eu me formei no Senai, coisa e tal, fui trabalhar na Pelotense, nos edifícios lá da Coab. Dali já fui para Candiota, na montagem da usina, aonde eu passei também a me politizar. E meu pai, Romeu Borba de Moraes, ferroviário, muito politizado, me fez com que fosse aprendendo e ia gostar da política. Entendeu? Então sempre fiquei defendendo as questões trabalhistas. E os direitos trabalhistas foram conquistados com suor e sangue de muita gente, de muitos trabalhadores. E é por isso que eu sou contra, Edson, quando o Bolsonaro chega e aumenta de 65 para o homem para 70 e da mulher de 60 para 65. Porque tu sabe o que é 5 anos depois do cara estar com 60 anos? O que é nas costas mais 5 anos? E é isto que eu não posso aceitar. Por que ele não disse antes da eleição que ele ia tirar esses direitos? Que ele ia desconhecer que ele se aposentou com 34 anos? E aí tu disse que é por causa de uma dor no joelho? Mas não foi. Ele tentou explodir o quartel. Então, eu quero dizer aos senhores que respeito a opção lá do Edson de ter trocado de esquerdista para agora bolsonarista e direitista. Né? É o direito que cada cidadão tem. Mas eu queria até que tu me ajudasse na pergunta que tu me fez. Era erros e acertos. Erros e acertos. O que acontece? Um dos acertos que teve o Bolsonaro. E aí diz assim, pô, Gustavo prega o cristianismo e depois... Um dos acertos que ele teve no direito a cada cidadão proteger sua família com a arma dentro de casa. Eu sou totalmente favorável. Nós tivemos um plebiscito antes do Bolsonaro ser presidente. E o povo votou para que todo cidadão de bem pudesse ter uma arma em casa. E eu acho assim, ó, quando um bandido estiver batendo na tua porta, que ele arrombar uma janela contigo e a tua família dentro de casa, ele não vem para te fazer carinho em ti na tua família. E aí o que acontece? Tu, como pai de família, tem que ter o direito de defender a tua família. Nem que seja tirando a vida daquele que invadiu a tua casa. E isso é um direito, para mim, sagrado. E que bom, só que o que acontece? O Bolsonaro, em vez de com jeito para tocar as coisas, atropela. Este é o problema. Agora o Bolsonaro é dizer que tem dificuldade de aprovar projetos, mas mexeu nos direitos sagrados do trabalhador. Mexeu e o Congresso todo aprovou. E vai para o Senado aprova. Agora,
ele não se contenta de ter um problema. Ele estava com um problema com o Mandetta. Botou o Mandetta para a rua, já criou com outro problema. Ele não consegue, eu não sei se existe uma existe uma dificuldade de administrar os problemas, coisa e tal, que ele acaba criando esses problemas. Mas então eu digo assim, muito orgulho eu tenho, tanto do meu filho, do trabalho que fez, e acredito que é pré-candidato, e que se Deus nos der a graça dele se eleger, certamente vai fazer um bom governo, entendeu? É natural, tenho certeza, tenho orgulho do que eu fiz na Câmara, do que eu fiz como secretário. Pode perguntar para qualquer engenheiro, para qualquer arquiteto, né, da iniciativa privada, que me procuraram dentro da secretaria, que no tempo que eu fui secretário, da maneira que a gente procurou conduzir, liberando, aprovando os projetos com maior brevidade. Então, porque esse é o meu espírito. Esta é a questão, e da maneira que eu acho que o homem público tem que ter. Facilitar para que as pessoas possam realizar suas obras, dar mais emprego para a população. Então, assim, Edson, eu tenho orgulho de tudo que eu fiz na vida, Edson. Nada me envergonha do que eu fiz. Não tenho nada para me envergonhar. Edson Soares, sobre a mesma questão que propus ao Gustavo. Nós temos dois debatedores aqui, tem uma posição, outro outra, é claro, é óbvio, e a pergunta é a mesma, então. Você vê quais acertos, evidentemente que pela sua posição já se viu que você defende algumas das, digamos, iniciativas, providências do governo Bolsonaro. Ele teve, além de acertos, cometeu algum erro também, não? Olha, primeiro quero dizer que a minha esposa foi candidata pelo PSB e na época houve a coligação, inclusive, Moraes, né? Você estava no PMDB, se não me falha a memória, e estava coligado também, né? E você foi secretário também do PT, né? Então, ela estava filiada a convite do, então, na época, vereador Ricardo Cogo, né, para fazer parte do PSB, né, que é um partido de esquerda. Eu, como militar, não era afiliado a nenhum partido, né? A minha esposa até é conterrânea do nosso Rosicar aqui, de Lavras do Sul. Conheci ela, né, quando estava no exército, iniciei a minha carreira no Exército. E se casamos, ela tem o conhecimento na área política, através de ser funcionária pública, que graças a Deus se aposentou agora, né? Então, também estou reformado no Exército. Estamos à disposição da cidade para ajudar a cidade, ajudar meu país, né? Então, eu poderia até dizer assim, na época que houve a eleição para o Bolsonaro, ter colocado meu nome para concorrer. Ainda estava na ativa, mas poderia, mas não quis, né? Mas gosto muito da política e gosto muito das coisas certas, né? E vejo no lado, não quer dizer que seja de direita ou esquerda, mas que o PDT não é de direita, isso não é. Eu me lembro, acompanhei as visitas até mesmo, muitas vezes, de ver o Brizola ali no aeroporto, né? Quando estava no Exército, ficava de guarda ali para nós executarmos os tiros de artilharia. E eu me lembro quando o avião dele não pegou e ele disse essa frase, foi a última vez que ele esteve em Bagé. E ele disse assim que nunca mais viria de avião em Bagé, né? Porque por causa do frio que congelou. Que eu fiquei 1 hora e pouca com ele dentro do aeroporto lá. Isso mesmo, lembra disso, né? Então ele disse nunca mais. E depois disso coube, né? Que todo ser humano volta para Deus, né? Aí depois devido dos seus atos, né? Não quer dizer que todos que fazem e falam o nome de Deus vão, né, vão estar com Deus. Perfeito. Isso é uma verdade. Uhum. Mas em nós como cidadãos estamos aqui nessa terra e devemos procurar a se alinhar àqueles que procuram a fazer a vontade de Deus, né?
Então eu quero te dizer assim, que naquele momento a minha esposa estava candidata pelo PSB, subiu nos palanques e simplesmente, né, posso dizer assim, era o momento que o partido tinha se coligado. É de esquerda, né, mas foi as portas que se abriram para ela naquele momento, como convite, né, assim como o momento, o PSL no momento, antigamente ele não era partido de direita também. No momento que o Bibiano convidou o Bolsonaro, mudaram as regras ali. Isso aí, sabe, tu entende muito mais, né? Como diz assim, macaco velho na política sabe disso aí, que todas as teorias são ajustadas, né, para o momento. E eu acho que esse momento do Bolsonaro ter ido para o PSL foi o momento de, né, inclusive teve o Patriota, que foi o Cabo Daciolo, que foi candidato a presidente. Montamos a executiva aqui junto com o Moraes, o Luiz Moraes, né? Até meu abraço, que ele deve estar assistindo. Junto com o Filandro, um brigadiano. Nós montamos a executiva. Até veio o pessoal da presidência estadual aí. Mas aí no momento o Bolsonaro não se acertou lá com a ideologia que eles queriam de direita, para não ser esquerda, né? E Bolsonaro pulou para o PSL e nós automaticamente pulamos para o PSL. E dali eu comecei a lutar para montar uma executiva aqui. E começamos a trabalhar nisso, falando sobre armamento, que tu gostou da defesa de um projeto dos bons do Bolsonaro. Temos o deputado Rui Garay, que hoje estava em Brasília, né, junto com o deputado Eduardo Bolsonaro, né, num grande movimento para poder a esquerda parar de incomodar e deixar aprovar o projeto para o pessoal ter a sua arma. Cidadão de bem ter a sua arma. Então um dos deputados estadual aqui que luta por isso é o Rui Garay. Pode puxar ele na página dele. Eu trabalhei para ele aqui como deputado estadual, né? Ele no outro dia que ele se elegeu, ele veio a Bagé, né, agradecer, né? Nós chamou para nós jantar junto, veio agradecer. Então nós temos pessoas que estão lutando dentro daqueles seus projetos, né? Armamento. Aí diz assim, como o cristão está fazendo. É esse momento que ele faz a arma, porque todo mundo, né, inclusive voto do partido de esquerda, que foram contra o plebiscito que tanto te agradou, Moraes, né, para que o cidadão tivesse arma, né, para que possa defender a sua casa, né. Então eu acho que tem que ter as regras, né, tem o clube de tiros ali, né, tem acho que mais de 600 pessoas que são sócios ali e fazem né, o seu treinamento para tiro. Eu acho que o cidadão pode ter a sua arma, mas não com intenção de matar. Claro que não. Né? Para sua defesa, até mesmo de um bicho peçonhento, de uma fera, ou quem gosta que tem o seu campo, ou gosta de sair para sua caça, pode transportar a sua arma, mas não ter essas restrições. Mas hoje fizeram aquilo e desarmaram a população e armaram o bandido. Armaram o ladrão que vai no campo, roubar o gado, né? As pessoas no interior não têm mais segurança, né? Está lá aqueles pobres cidadãos que com idade lá não tem segurança na sua casa. Chega o assalto, roubam e levam tudo do interior. Então, né, claro que o Bolsonaro ele se excede no falar. Eu convivi com Rui Garay, e sei que eles são pessoas que treinam tiro e coisa assim, aquilo fica naquela adrenalina, e talvez a emoção, a gente quem é que não se emociona, né? Na hora de falar, não, vamos dar então, o cara acostumado com fuzil, vamos dar um fuzil pro homem do campo, alguém tu apavora, não é? Se apavora, um fuzil no campo vai dar um tiro, claro que é um tiro, né? É uma arma letal, pegou, né? Mas não é isso, é uma coisa que está falando assim, vamos colocar segurança para as pessoas, mas dentro do seu propósito. Aquilo passa por um teste de psicólogos, claro. Tudo isso aí, tudo certinho, né? Até a gente... É um direito de cada um. É um direito de cada um.
Assim como, agora, quem não quer, não precisa dizer, vão armar, não quero. Né? É a mesma coisa que agora... Não compra. É a mesma coisa agora que ele está dizendo, quer tomar cloroquina, hidroxicloroquina? Toma, não quer, não toma. Né? Quer tomar, toma, não quer, não toma. É a mesma coisa, quer botar a máscara e sair na rua? Eu acho, bota, te cuida, cada um. O povo tem que ser consciente. Aquele negócio assim, da lei de trânsito, da carteira para 10 anos. Né? Aí outra, cadeirinha. Mas pô, quem é que não quer cuidar do seu filho? Né? A pessoa é essa forma que o brasileiro se acostumou de tudo ter que multar, ter que ter fiscal para viver. A pessoa não está sabendo andar sozinha. Vão para a escola, aprende o quê? Né? Não estão aprendendo a andar sozinho. Se nós vê a cultura do Japão, a criança desde de 2 anos vai para a escola sozinha, a mãe não acompanha. Aqui tem que acompanhar. Por quê? Porque, não, vão meter a mão com fulano, vão fazer bullying com isso, vão fazer aquilo outro. Então, as coisas boas, já vou parar aqui, porque o Josicar tem que encerrar, diz que está muito frio, 10 horas nós temos que estar recolhido. Né? Então, as coisas boas, né? Que ele tem projetos, tem, mas é que muitas vezes é impulsionado, como todos os governos são, os que estão ao redor. Às vezes eu digo, a pessoa pode ter boas intenções, mas os que estão ao redor começam a inflamar. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês, né? E quero deixar meu abraço aqui também para o presidente do PSL, né? O vice-prefeito Manuel Machado, né? Que também é pré-candidato, né? Para as eleições. Esse cara, né? São um político antigo da cidade aí, então se expondo para trabalhar, como o Wilson Moraes também, são pré-candidato, tem vários pré-candidatos aí a prefeito, né? Para concorrer para a cidade. E eu, como líder evangélico, né, creio na palavra de Deus, como cristão, quero te dizer para você, já deixando aqui, escolhe a pessoa que chega no propósito que vai abençoar a sua vida. E outra coisa, Bolsonaro foi permissão de Deus para ele se eleger. Todas, né, as pessoas que são dos cargos eletivo, legislativo, executivo, né, são constituídos por Deus. E nós, no momento que são eleitos, devemos orar e abençoar eles. Porque se nós ir contra porque sou de esquerda, ou contra porque sou de direita, ou porque não concordo, posso não concordar, mas ele é o presidente. Posso não concordar, mas tem o governador. Posso não concordar, mas tem o prefeito. E eu devo obedecer todas as ordens que estão ali previsto na nossa Constituição. Então, que Deus abençoe a todos, né? E meu muito obrigado, Gustavo, e desculpa se fui mal compreendido em alguma coisa, né? Ao Josicar foi um prazer né, estar nesse momento. Mas Edson, só um pouquinho, justamente para a gente encaminhar o encerramento do nosso programa, antes do agradecimento, é claro, deixar um espacinho para que cada um encerre a sua participação no nosso programa de hoje, que eu gostei muito de fazer, graças a Deus. Gustavo. Não, quero só pedir a permissão, porque... Tem um tempinho maior que o Edson falou mais ali, eu estou controlando aqui para ser justo para todos. Tá bem, muito obrigado pela questão democrática. Eu quero aproveitar essa oportunidade, porque aquilo que a gente falou, Edson, as pessoas estão muito raivosas, as pessoas mentem a respeito das pessoas e seguem falando. E vão falando. E a mentira, depois de eu caluniar o Josicar, ele pode vir no outro dia aqui e dizer que tudo que eu disse é mentira. Mas a grande parte das pessoas que me ouviram não vão ouvir o Josicar. E no outro dia elas seguem por aí comentando. Eu, quando me elegi vereador, já no governo do PT, do Mainardi, teve uma seca muito grande, as pessoas chegavam a pagar R$8.000 de excesso de água. E depois, no primeiro governo do Dudu, a mesma coisa. Que foi quando eu me elegi vereador. Então eu fui oposição ao Dudu na Câmara. E eu bati muito. Na minha campanha política, eu peguei um hidrômetro que é da minha empresa,
de poços artesianos, coitado, que nós medimos a quantidade de litros que sai, e fiz isso aqui, se até o nosso diretor puder aproximar, que eu vou assoprar novamente. Então, mas o Josicar está vendo aqui. O Edson está vendo que o ar que eu impulsionei faz com que o hidrômetro gire. Então nós tínhamos água 12 horas por dia e as pessoas chegavam a pagar R$8.000 de excesso d'água. Vocês lembram daquilo ou não? Na época, quando eu mostrei isso, eu não tinha o que as fábricas surgiram depois de algumas discussões com o tal do eliminador de ar, bloqueador de ar, que se coloca antes do hidrômetro. Antes do hidrômetro se coloca esse aparelho. Mas o que acontece? A justiça entendeu que eu fiz compra de voto em ter assoprado o hidrômetro. O meu gabinete enchia de pessoas reclamando. O meu assessor, meu chefe de gabinete, era um advogado que muitas vezes advogou em prol daquelas pessoas carentes que não tinham nem como pagar. Mas a justiça me condenou a mim e condenou a ele, em cima dessas questões, como compra de voto e que eu angariava clientes para o advogado, da forma que eu agi. Então me condenaram por isto, por ato de improbidade administrativa, que eu cometi ato de improbidade. Mas qual é o ato de improbidade administrativa que eu cometi em esclarecer para a população e defender que tipo de cliente o meu chefe de gabinete queria para ele como advogado, se os caras não tinham dinheiro para pagar? Porque o que o advogado quer? Um bom cliente, para que possa. Todas as pessoas que foram ouvidas no Ministério Público sobre esta questão, interrogado pelo Ministério Público, o vereador Gustavo te cobrou alguma coisa pela defesa que fez? O chefe de gabinete do vereador te cobrou alguma coisa? Todos foram unânimes em dizer: nunca nem o Gustavo e nem o advogado cobrou nada de nós. Mas mesmo assim o Ministério Público me condenou por ato de improbidade administrativa. Recorri para Porto Alegre, recorri para Brasília e perdi, fiquei condenado. Então, eu nunca tive uma condenação por fraudar licitação. Nunca tive uma condenação por me apropriar de verbas públicas. Nunca tive uma condenação por fazer rachadinha com meus funcionários. Nunca. E aí essa turma que está por aí, boto no Facebook, tem uma até que agora já partiu, que eu acho que não foi Deus que levou, né? Deve ter sido o outro que levou. Por quê? Ela me botou numa capa de jornal, eu, o Mainarte e o Dudu. Esses três têm que dar em conta do dinheiro da barragem. Nunca eu fui diretor do DAEB. Eu nunca tive a caneta na mão para decidir alguma coisa pelo DAEB. Sempre falei pela questão da água e defendi, vocês devem lembrar, o nosso diretor aqui deve lembrar, que chovia, faltava as barragens cheias, a hidráulica cheia d'água, e nós não tínhamos água aqui. E em grande parte da cidade, não tinha água nos bairros, tudo por um erro na distribuição. E eu, como técnico formado pelo Senai, descobri o defeito e foi implantado. Então, eu falava muito sobre a água, tu sabe, na Rádio Cultura, quando nós estávamos ali, e eu falava. Então, tem pessoas que acham que eu fui diretor do DAEB, eu nunca fui diretor do DAEB. Então, eu nunca pude ter roubado dinheiro nenhum da barragem. E quero dizer mais para fazer justiça aqui, para as pessoas que falam, e eu vejo toda hora no Facebook, é isso que eu me entristeço de ver, as pessoas dizem, roubaram o dinheiro da barragem. Mentira. É mentira, não roubaram dinheiro da barragem com nenhuma. Sabe por quê? Como é que funciona uma obra pública? Eu não sei se o diretor pode nos dar só um tempinho para isso, que isso é importante para... Tá, mas só para... Uma obra, ela é desenvolvida de que forma? É projeto, né? Levantamento, projeto, depois do projeto pronto, se busca o dinheiro, aprova-se no Ministério para vir dinheiro. Tudo pronto para iniciar a obra. Já, o que acontece? Ela é em etapas. Canteiro de obra. A firma vai para instalar no canteiro de obra. Vai os fiscais da prefeitura lá, do DAEB junto, porque a prefeitura e da DAEB é a mesma coisa. Vai lá,
os técnicos e fazem o levantamento e dizem, ó, foi feito todo, montado o canteiro de obra. Aí vem os técnicos da Caixa ou do Banco do Brasil, conforme for o financiamento, e vão lá e verificam aquilo. Quando verificam aquilo, o dinheiro aí vai para Brasília. O dinheiro é liberado direto de Brasília na conta da empresa. É direto da Caixa. Aí iniciou os trabalhos. Fez tantos metros de terraplanagem, coitado, papapá. A prefeitura mede, a empresa pede a medição, a prefeitura mede, vem os técnicos lá do banco que está financiando, mede também, se encaminha, pum, e vem o dinheiro direto para lá. O que acontece? A prefeitura só endossa que foi o dinheiro, que foi liberado, coisa e tal. Então, é muito difícil. Existe só a maneira de que o Josicar, o dono da empresa, aí dali um pouco, quer dar uma gratificação lá pro Gustavo, dá. Tá entendendo? Que é crime. É impedido por lei isto. Mas o que acontece? Não foi desviado dali. Não tem como ter sido roubado o dinheiro da barragem. O dinheiro da barragem está todo na conta da barragem. O que sumiu foi o dinheiro que estava no DAEB da contrapartida, que são 16 milhões que esse governo deu pau. Mas então, só para esclarecer para a população de Bagé, que o Gustavo, eu já fui preso quando defendia as diretas. Eu estava ali perto da catedral, o Brizola vinha para Bagé, Edson, fazer um discurso em prol das diretas, e nós estávamos, eu, Milton Yanzer e mais um grupo de amigos, Juscelino Rosa dos Santos, todos, e saiu um grupo para um lado, outro para outro, e eu colando um cartaz, quando vi, encostou uma viatura e pum, me prenderam. Me levaram para a delegacia. Prenderam o Milton no outro canto lá, levaram também para a delegacia. Fomos 2 presos. Aonde eu, um jovem ainda, tinha 19 anos, chego e o policial me manda entrar, eu olho ali e dizia assim na parede, não entre nesta casa com cobertura. Vou saber o que era cobertura? E aí o delegado me disse, tu não sabe ler? E eu com um bonezinho, né? PDT. E aí lê aquilo aí, eu li. Não entre nessa casa com cobertura. Pá, tomei uma bolacha do lado do ouvido, caí lá nos pés do delegado. Né? Pá, respeita essa casa, papapá. Um ato desnecessário. Mas eu fui preso naquele momento, não foi feito nada ali. Tá? Então, eu tive meus problemas tudo dentro da política. Tem um monte de processo, de quê? Defendendo o trabalhador, coisa e tal. Né? Nunca entrei numa delegacia por ter dado um tapa numa pessoa. Sempre fui amante de arma, de ter uma arma em casa, coisa e tal, seja para caçada, meu pai caçava muito, coisa e tal, uma arma para me defender, mas nunca botei um revólver no rosto de uma pessoa, nunca dei um tiro numa pessoa. Então, nunca entrei numa delegacia por porte ilegal de arma. Entendeu? Eu não tenho isto. Mas só que o que dói na gente é quando tu vê nas redes sociais as pessoas botando, ele tá condenado, ele tá não sei o quê. Tô condenado. Que eu não vou dizer que me orgulho de ter sido condenado por esse motivo. Porque seria um louco. Mas acho que fui injustiçado. Entendeu? Então eu quero aqui dizer para a comunidade de Bagé que faço oposição sim a este governo, mas ainda até aqui estavam os pastores saindo quando nós chegamos, mas tia, onde é que tu anda assumido, coisa e tal. Deixei passar todo o tempo, não me manifestei, não ia para a rádio, não ia para nada, quieto, coisa e tal, porque acho que quando o povo elege, tem que deixar que governe, desde que não esteja atropelando, né, o contribuinte, massacrando a população. É como o Edson disse, o presidente é o presidente do país e eu torço para que ele faça um bom governo, que ele entre na linha e que consiga trazer alegria para o nosso povo. Obrigado, Gustavo Moraes. Então, para encerrar também, para nós encaminharmos o encerramento, aliás, o Edson até já estava encerrando, mas agora para suas considerações finais, Edson, por favor. Pois bem, quero agradecer a oportunidade do diretor da TV, né, junto com o Josicar aqui, né, e o privilégio de estar aqui com o Moraes, né, pessoa pública que teve trabalhando e disse que agora estava meio escondido, mas a necessidade faz com que voltar ativo. Pois bem, né, esse assunto da barragem vai longe. Esse assunto vai longe. Eu, por pouco que sei dessa barragem, de ver comentários, né, como sou apenas um acompanhante da política,
né, e vejo e olhando, discordando de muita coisa, como o Gustavo falou aqui, né? Eu não vou dizer que a gente concorda, eu concordo com as coisas que vá beneficiar o povo, né? A gente vê aí que falta, a cidade de Bagé está pagando 50 mil por mês de um parcelamento de uma verba que, conforme a vossa explicação aí, disse que não tinha como tirar, mas no prestar de conta para Brasília, para vice dinheiro para a conta da prefeitura aí, o retorno das notas, 4 milhões não foi justificado, né? E isso é real. Não, mas eu não estou fazendo defesa aqui da né? prefeitura, nem dos governos passados. Não, estou dizendo assim, que é real, a população fica esperando essa água, né? E aí se tornou isso em 6 ou 7 milhões agora, né? Que quando o Manuel teve na prefeitura, ele foi lá e renegociou isso aí lá em Brasília, né? Está registrado tudo, né? Que ele teve acesso aos ministros lá, porque muitos deles serviram na época, colegas dele aqui serviram na época desses ministros que estão lá, né? E abriram as portas, porque é difícil fazer uma agenda em Brasília. Mas isso aí não é meu assunto, não faz parte da minha, né? Mas só apenas para esclarecer o povo aí. Tomara que essa barragem saia, que já poderia ter saído, mas faltou um papelzinho aí. Ela já tinha para iniciar isso aí, né? E que esse projeto possa beneficiar nossa cidade, é que nós pedimos, né? É verdade. Pedimos, porque falta a água e a luz hoje é um caso essencial para a nossa população, para a nossa vida como ser humano. Pois bem, né, nós agradecemos a Deus em primeiro lugar por poder esta oportunidade de estar aqui junto com vocês, expondo a nossa ideia, defendendo, né? E como posso dizer assim, né, por enquanto vamos para descontrair aqui, e viva o mito, Gustavo, né? E viva o mito, né? Vamos deixar o homem governar, né? Tem os seus erros? Tem, assim como tu mesmo falou agora, assim, teve lá no Legislativo, teve na Prefeitura, talvez algumas falhas teve, claro, né? E nós temos um mundo de aprendizado, né? E que possamos melhorar cada dia mais, né? Nós precisamos que as pessoas melhorem, né? E eu quero dizer para você que está me assistindo aí neste momento, que possa estar dizendo assim, o Gustavo é isso, o Edson é isso, né? E aí estão defendendo isso, cada um tem as suas teorias. Mas eu te convido agora, nesse momento, a refletir comigo. E aí na sua casa, dá uma olhadinha em volta de vós, umas 2 ou 3 vezes, dá uma olhadinha, e vê alguma coisa que está fora do lugar, que você poderia fazer para melhorar essa nação, para melhorar esse estado, para melhorar esse país. Assim eu estava na minha casa, reformado do exército, agora minha esposa já está se aposentando, né? 32 anos de magistério, glória a Deus por isso, né? E aí eu fiquei parado e ouvi muito essa frase, né? O que você está fazendo? E aí por isso que eu estou hoje aqui, a debater política, a cobrar, né? E a entender e ajudar aquele que está no caminho certo, né? Então eu quero dizer para você, olha aí à sua volta, dê umas 3 olhadas e vê o que está fora do lugar, né? O que você poderia fazer? Nós cobramos muito do poder público, mas às vezes nem à frente da nossa casa nós capinamos, né? Pegamos, não, isso aí é função deles, largamos o nosso esgoto para a rua, né? Tem as normas, tem tudo isso. E outra coisa que nós podemos ver, olhe bem quando você vai votar. Se o seu vereador, ele é aquele que faz projeto, aquele que tem os seus deputados para trazer emendas para a cidade, para ajudar o seu município, a sua rua, a sua escola, ou é aquele que faz videozinho dizendo, eu estou fazendo obra. Vereador não é para fazer obra, claro. É para fiscalizar, né? E cobrar, né? Não importa quem seja, aquilo que está na lei, né? Então, meu muito obrigado, meu abraço ao Eberson, né? Eu conheço por Luiz Correia, servimos o exército junto, né? Muito prazer estar com você aqui,
né? E Gustavo, Da mesma forma. nossa longa caminhada nessa cidade aí, Deus lhe abençoe. Igualmente, né? que Deus te Nós abençoe, a tua possamos família também. ver a nossa cidade aí melhor aí, né? Que os nossos netos, né? Nossos netos possam dizer assim, né? Aqueles fizeram algo por nós. Muito obrigado. Que a paz de Deus esteja convosco, Deus acima de todos. Muito obrigado aos dois, ao Edson Soares, ao Gustavo Moraes. E tivemos um debate, uma conversa, na verdade, aqui, elegante, respeitosa, com posições bem demarcadas, é verdade, porque senão não tem graça, cada um colocando as suas posições, mas com respeito ao próximo, com respeito ao outro, às ideias defendidas aqui por cada um deles. A gente também não esperava outra coisa, não fosse isso. Dois homens crentes nas providências de Deus, em Deus, enfim, e que tem posições diferentes do ponto de vista político, ideológico e tal, mas que são respeitosos. E isso que nós estamos precisando. Não é para rasgar seda, mas é a pura verdade. Nós estamos precisando muito disso no país hoje. Que esse clima de ódio que nós vimos lá para cima não se estabeleça e não contamine. E não contamine, é verdade. Em alguns casos é verdade, Gustavo. E, então, isso não contamine os nossos representantes, as nossas lideranças políticas da cidade, e que nós tenhamos, como tivemos aqui, posições antagônicas, sim, mas de respeito mútuo e amigos, de digamos, de um relacionamento interpessoal, humano principalmente, que a gente pôde constatar nesta conversa de hoje. Eu confesso a todos vocês que eu tinha um certo receio ao se estabelecer esse tipo de programa. Depois a gente soube quem viria, mas esse programa vai continuar. E a gente vai continuar convidando outras pessoas e tomara que no futuro tenhamos a mesma qualidade de programa, de debatedores e de amigos. E também importante destacar isso, de cidadãos da nossa cidade com essa postura. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos os que estiveram nos acompanhando e nós voltamos na próxima quinta-feira. Obrigado. Foi.